Olá, sejam bem-vindos ao Elas em Pauta, um canal onde as histórias e as vozes das mulheres são destaque. Eu sou Sandra Freitas, jornalista, uma apaixonada pelo universo feminino, gosto de contar histórias e mais uma vez eu vou conduzir vocês com uma conversa com uma mulher que é uma inspiração para muitas outras mulheres aqui de Pará de Minas. Nós temos o prazer de receber Ana Paula Couto, empresária, administradora de empresas e criadora do projeto Mulheres em Sinergia, que este ano está completando 10 anos de existência. Ana Paula, muito obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite de vir aqui falar, para você e para tantas mulheres que buscam ser melhores a cada dia, que através das nossas histórias, das histórias de tantas pessoas que já passaram por aqui, possam inspirar vocês, na sua carreira, na sua vida. Enfim, o que a gente quer aqui é somar, Sandra? Somar para que nós tenhamos uma sociedade mais alegre, feliz, capacitada e mais feminina. Eu preciso abrir um parêntese aqui, que a Ana Paula, assim que a gente começou a pensar no projeto, o nome da Ana Paula foi um dos primeiros que surgiu na nossa lista. E a Ana Paula foi uma das primeiras pessoas que me abriu um espaço aqui na cidade de Pará de Minas, Eu estou aqui, vai fazer 2 anos, e a Ana Paula foi uma das primeiras mulheres que eu tive contato aqui na cidade e que me abriu um espaço também na questão desse desenvolvimento também como mulher e apresentação desse trabalho. Eu sou muito grata em relação a isso. E eu que agradeço por você ter, se aberto para poder conhecer novas pessoas, ter contato, porque às vezes as mulheres se prendem tanto, Sandra? E tem tantos locais onde a gente pode reunir, conhecer pessoas diferentes, aprender coisas novas, ter um network que uma pode ajudar a outra, dar ideias, Sandra? Exatamente. Então, eu que te agradeço por você ter me permitido estar na sua vida. Muito obrigada. Então, nós vamos falar sobre as várias faces da Ana Paula Couto, Esposa, irmã, filha, empresária, líder, de muitas mulheres na cidade. Vamos começar com a Ana Paula, mulher e filha. Você é a mais velha de 4 irmãs, E você também, esse papel de liderança sempre fez parte da sua vida, inclusive em relação às suas irmãs? Sim, desde pequena, eu como mais velha sempre tive a responsabilidade de cuidar delas. Então, conselho, orientação, nas brincadeiras, no cuidado da casa, porque chegou uma época que a minha mãe, olha, não tem condição mais de ter alguém para cuidar de vocês, então vocês é que vão tomar conta de casa, então vai ter que limpar, arrumar. Então quem coordenava tudo aquilo ali era eu. Então eu aqui fazia o almoço, eu que fazia a parte da cozinha era minha, a minha responsabilidade. Então veio acaba que a gente vai treinando essa liderança dentro da própria casa mesmo. Então, já fazia parte de você? Já fazia parte de mim desde pequena. Quando a gente brincava de casinha, eu sempre era a mãe. Eu que era a mãe. Então, até mesmo quando estavam os primos, eu era a mãe. Então, era assim que funcionava. Então, desde sempre ia, nessa questão da liderança, da gente trabalhar o iniciar, sempre estar ali na frente. E que valores você traz dessa família de 4 filhas, pai, mãe, uma família muito unida, A gente percebe isso. Que valores você traz? O respeito de um pelo outro, pela vida e pelas ações, que cada um tem. O cuidado, a gente cuida uma da outra, a gente se preocupa uma com a outra, ajuda. A gente sempre, igual você falou, a gente sempre foi muito unido. E isso se deve ao relacionamento que meu pai e minha mãe têm conosco, a nossa criação. Então, sempre nós estávamos juntos em tudo. Minha mãe sempre levava, quando levava eram as 4 filhas. Vai para todo lugar, as filhas estão juntas. Vai ver o meu pai correr, as filhas, está levando as filhas. Vai ajudar a organizar a corrida, que a gente sempre fez, desde pequenininha, ajudou nas corridas do meu pai. Nós estávamos lá. Então, sempre foi de muita união e muito respeito de uma com a outra.
E isso a gente leva até hoje em casa. Precisou, tá as 4 lá juntas. Todo mundo, Todo uma apoiando a uma outra. apoiando a outra no que precisar. Agora que já veio os netos, né, os sobrinhos, aí mais ainda, né? Pode deixar que eu levo lá para casa, pode deixar que eu cuido, e assim vai. E, enfim, a gente se ajuda muito. E você é casada e também tem uma vida pública muito ativa. Você faz muitas coisas. Sim. E como é que você faz para conciliar, né, e lidar, como é que fala, alinhar essas demandas todas com o trabalho, né, como empresária e a vida conjugal? E você trabalha junto com seu marido? Trabalho junto né? com meu marido. Trabalho junto com ele. A gente tem uma empresa, duas, né? Empresas que trabalham com peças e serviços para caminhões. E eu tenho as outras atividades que eu realizo fora da empresa. Eu gosto muito de participar como eu sou diretora da CDL, participei do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. E assim, eu gosto dessas outras atividades, eu gosto de contribuir, do Grupo Mais também. Enfim, eu sempre estou metida em alguma coisa ali. E a gente vai adaptando as agendas. Nós temos também o motoclube, né? Nós, que é o nosso grupo de motos, né? De amigos que gostam da moto e a gente viaja. Realmente, a minha vida é muito ativa, a gente sempre está em todo lugar e sempre com muita gente. Eu gosto de estar no meio de gente, eu gosto de estar contribuindo, eu gosto de estar ajudando. Meu marido também tem esse mesmo... ele também é do mesmo jeito, eu acho que ele é até mais do que eu. E juntos a gente participa de tudo. Então, ele compreende esse meu desejo de estar sempre em atividade, e ele também tem as demandas dele, que ele gosta também de fazer, e a gente vai se ajustando e dá tudo certo. O que importa é a gente estar feliz um com o outro. É isso aí. E essas relações de família, né, com seu esposo, com as suas irmãs, com seus pais, isso influenciou de alguma forma nas suas escolhas profissionais, na sua busca por estar em liderança, ajudando outras pessoas, realizando projetos para as mulheres e para a sociedade de um modo geral? Olha, desde assim, muito nova, na escola, eu sempre me colocava assim, diante de situações onde eu assumia responsabilidades. Então, sempre gostei de assumir responsabilidade, porque desde pequena eu já assumi responsabilidades de cuidar da casa, das irmãs, enfim. Então, isso acaba que molda mesmo o nosso temperamento, as nossas características, né, as habilidades que a gente tem. Então, eu era líder de sala, eu jogava vôlei, então estava ali como liderando o time. É natural, parece que é algo natural meu. E assim, é claro que a minha mãe também sempre foi muito ativa, sempre muito participativa, meu pai também, né? Fez esse trabalho todo aí de corrida de rua na cidade, do esporte na cidade, é uma grande referência, tanto no futebol quanto na corrida. Ele sempre à frente. Ele gostava de dar palestra, que eu falo que eu amo dar palestra por causa do meu pai. Porque eu ia nas palestras que ele dava, eu achava aquilo ali o máximo e eu queria ser igual meu pai. A gente tem um ídolo, então, né, o meu ídolo nessa questão ali, que eu achava lindo meu pai dar palestra, ensinar as pessoas. Minha mãe é professora. Então, eu sempre estava nesse ambiente de conhecimento, de pessoas, de ensinar pessoas. Então, isso acaba, assim, moldando a nossa personalidade e o estilo, né, para onde a gente vai direcionar a nossa vida. Com certeza, com certeza. Os exemplos arrastam. Exatamente. E o Mulheres em Sinergia, ele está completando 10 anos agora. Como surgiu o Mulheres em Sinergia, que é uma referência na cidade, né? Ele agrega, reúne muitas mulheres, né, microempresárias, mulheres que estão começando e tem sempre esse apoio. Como é que surgiu a ideia do Mulheres em Sinergia? Mulheres em Sinergia, ele veio de uma experiência minha, né, como empreendedora. Eu me formei em administração
E eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio. E fui ter a experiência de ter um negócio próprio. E mesmo com o curso da faculdade, quando você está ali dentro do negócio, exercendo a função, você vê que é muito além da teoria. É muito além. A gente tem que desenvolver uma série de habilidades e de competências que é assim, a gente nunca imaginava que A tinha faculdade necessidade. não explica tudo. Não explica tudo. Então, eu me vi ali em momentos de insegurança, de não saber o que fazer, de como lidar com decisões que poderiam impactar na empresa, onde tinha pessoas que deram conselhos para mim que não foram tão corretos, vou falar assim, faz um empréstimo, que você vai conseguir alavancar a sua empresa, mas depois a gente vai aprendendo que não é bem assim. Você tem que ter um pouco mais de análise do negócio, da situação econômica do país, que eu vejo que muitos empresários negligenciam isso, mas eu aprendi a ver a questão da política, o tanto que ela impacta, sim, nos nossos negócios, porque foi nessa crise de 2008 que eu vi que realmente a gente precisava antecipar as situações para você ter um caixa mais forte, para não deixar que a crise te pegue lá na frente de surpresa. Então, a gente tem que estar sempre antevendo o que pode acontecer para a gente tomar as decisões ali no momento. Então, isso me amadureceu muito como administradora. E tudo aquilo que eu vivi ao longo, né, fechei o negócio, foi uma dor muito grande, porque eu avaliei, assim, olha, não compensa ficar aberto, porque você tem que analisar seu fluxo de caixa, se o negócio vai render ou se isso vai te prejudicar lá na frente. Então, a decisão que nós tomamos, que eu tomei, era, olha, não dá agora. Mas se você fechar um negócio, aquilo que você criou, que você desejou, é muito difícil e muito dolorido. Foi muito deprimente para mim, eu me senti ali naquele momento fracassada. Mas aí mudei, né, minha rota de vida, fui aprender outras coisas, foi aí que eu fui fazer minha pós-graduação, trabalhei como gerente financeira numa empresa, depois fui trabalhar como consultora de empresas em Belo Horizonte, então fui criando, né, corpo, fui aprendendo novas e desenvolvendo novas habilidades. E aí eu fui trazendo toda aquela história minha de construção, eu pensei assim, tantas pessoas montam seus negócios, também têm essas dúvidas, principalmente as mulheres, porque nós não temos somente a dedicação única, exclusiva, São 24 horas e papéis. 100% no seu negócio. A gente desenvolve várias atividades. E como você lidar com isso, né? Como você lidar com isso? Então, por exemplo, eu precisava montar um grupo onde nós, mulheres, pudéssemos reunir e falar de negócio. Porque em 2014, que quando eu fui montar o grupo, mulheres não falavam tanto de negócios. Parece que a gente tinha vergonha de falar que era dona de alguma coisa ou que que vendia roupa. Fazer salgadinho para fora. Fazer salgadinho para fora. Nunca teve essa ideia de que aquilo ali, você é uma empresária, você está tomando conta de um negócio e que esse negócio pode crescer e desenvolver. E às vezes, quando nós mulheres nos reuníamos, quando eu estava ali nos grupos de amigos, eu vi os meninos conversando, eles conversavam de negócio, eles mesmos faziam negócio entre eles ali, e nós mulheres, eu não sabia o que a outra amiga fazia muitas vezes, e às vezes o que ela fazia eu precisava, não é? E aquilo ali foi entrando na minha cabeça, assim, eu preciso montar um lugar para a gente falar de negócio, porque eu gostava de falar, sabe? Eu gostava de falar, eu queria conhecer, eu sou desse ambiente de negócios, eu já participei de reuniões de networking. Então, por que a gente não tinha... Por que as mulheres não eram assim? Então, vamos treinar essas mulheres para serem assim. Então, essa é a missão do Mulheres em Sinergia. Essa é a missão do Mulheres em Sinergia. Eu trouxe aquelas experiências que eu vivi como empreendedora, as dores, a insegurança, o medo, a dúvida, que
a gente vivia dentro do negócio próprio, quando você é pequenininho e está ali começando, e mostrar que nós somos sim empresárias, independente do tamanho do negócio, a gente faz uma diferença na economia muito grande, porque você transforma o seu negócio em rendimento para várias outras pessoas, é um círculo ali que vai movimentando essa economia e é que onde faz o nosso país crescer, é onde que faz gerar emprego e é onde que faz gerar renda. E a mulher, ela é muito responsável por isso, porque pelos pequenos negócios que ela tem, ela compra sapato, ela compra roupa, ela compra comida para dentro de casa, ela faz construção dentro da sua casa, ela reforma a casa. Olha a cadeia de suprimentos que a mulher trabalha. E muitas vezes as pessoas têm a ideia de que essa mulher, tipo assim, tá fazendo unha, tá vendendo salgadinho para fora e só para ela ter uma renda extra, mas não é, né? Ela movimenta uma economia gigantesca, porque são muitas mulheres. E hoje, como aí fala um pouquinho da política que a gente vai vendo, o dia a dia das pessoas, deixar o filho na creche, mas ela não pode trabalhar porque a creche é só meio horário, e dentro desse tempo que a criança está na creche, ela trabalha, ela faz o seu empreendimento, né? Então ela vai para dentro de casa, mas ela é empreendedora porque ela quer ter uma renda, ela quer realizar seus sonhos. Então é gigante esse ambiente de negócio de mulheres. A gente pensa que é pequeno, mas é pequeno não, é muito grande. É muito grande, muito né? grande. E são muitas mulheres empreendedoras. São muitas mulheres empreendedoras. E assim, costureira, faz bala, faz doce. Nossa, é muita coisa, gente, é muita coisa. Você falou sobre a questão política, né? Na última eleição você foi candidata a prefeita aqui em Pará de Minas. E eu queria que você falasse como foi essa experiência para você, né? Sendo uma mulher candidata, né? Como é que foi essa experiência? E você tem uma posição de destaque, né? Você é uma pessoa pública. Sim, a gente agora sou. Como é que foi essa experiência para você? Eu já fui candidata a vereadora, né, em 2020. Em 2022 me convidaram para ser candidata a deputada. Eu fui também, encarei o desafio, porque eu sou assim, eu encaro os desafios, me colocam no desafio e eu vou. E agora teve essa oportunidade de ser candidata a prefeita de Pará de Minas. E dentro disso tudo, Sandra, eu não fui só uma candidata a prefeita, eu montei o partido, junto, claro, com outras pessoas, né, que é o Partido Novo, mas quem deu o pontapé inicial, quem tomou frente de tudo ali foi eu, junto com algumas outras pessoas que estavam ao meu lado, mas a gente aqui vai para frente mesmo. A chapa de vereadores, quem montou foi eu que conversei com cada um, eu que fui avaliando de acordo com... Porque a gente tem que avaliar várias questões, então quem a gente podia chamar. Aí tem as negociações, porque o outro partido quer o nosso candidato, e daí você tem que... E aí Iveta me tira daqui, e você tem que segurar dali. Então, foi assim... E fora a campanha em si, né? A gente conseguiu eleger um vereador, eu não tive êxito na questão como prefeita, mas a gente teve uma boa atuação, fizemos história, porque nós somos um partido que não teve financeiramente muito pouco recurso, uma campanha assim, muito limpa, muito justa, conversando com as pessoas, ouvindo as demandas. A Márcia Andrade, que foi a minha candidata à vice, então uma chapa de 2 mulheres, é algo inédito aqui na cidade. É inédito, né? Na verdade, nós tivemos até 2 candidatas a prefeitos, também foi inédito, e uma chapa com 2 mulheres, e que trouxe ideias completamente diferentes. Eu escrevi meu plano de governo, o meu não, né? O nosso plano de governo, mas eu que escrevi, fiz questão de escrever, porque eu ouvi as pessoas, eu anotei as demandas, eu fui junto às pessoas ouvi-las. E isso me deu uma bagagem
e uma assim, experiência, um aprendizado de que ali eu não podia dar só 100%, eu tinha que dar 200%. Porque eu tinha que também provar, porque as pessoas duvidam. E o que duvidaram de que eu daria conta de montar um partido, duvidaram que eu não daria conta, né, que eu daria, no caso, conta de montar uma chapa de vereadores. E eu montei a chapa de vereadores com um vereador eleito, uma chapa que completou o coeficiente eleitoral e o vereador foi eleito diretamente, não foi nem por média, foi diretamente. Então nós tivemos voto suficiente, porque tem toda uma conta. Então isso é difícil, outros partidos já consolidados não conseguiram, e nós conseguimos da primeira vez. E duvidaram que eu chegaria até o final. E duvidaram que eu não daria conta de fazer uma campanha do jeito que eu fiz, com pouco dinheiro. E quais as lições que ficam? Que a gente dá conta de fazer tudo quando a gente se propõe a fazer. A gente consegue, nós mulheres conseguimos fazer tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. E uma coisa, a gente não deve ter medo. O problema todo da gente não conseguir fazer as coisas é por causa do medo. E nunca se intimide, nunca se deixe se intimidar. Tentaram fazer isso várias vezes, de várias formas, comigo. Mas primeiro que eu tenho um Deus que é maior do que tudo. E é Ele que me conduziu nessa campanha do início até o final. Então, vai mesmo, se vê, né? A gente tem que analisar também. Eu não, você é candidata a prefeita aleatoriamente. Não, claro, tem todas essas possibilidades. Se você fosse ver possibilidade, vá em frente, levanta a cabeça. Você tem capacidade, tem competência. Se não tem nesse momento, trabalhe essas competências e essas habilidades. E eu só fui porque realmente eu confio na minha capacidade, na minha competência, de que se eu tivesse sido eleita, eu estaria lá e faria um bom trabalho. A participação da mulher na política ainda é muito pequena, né? No país inteiro, vamos dizer assim. O que ainda falta? É preconceito? É falta assim, de participação mesmo das pessoas quererem participar do ambiente político da cidade, do estado, do país? O que falta para a mulher se envolver mais? A mulher tem que se interessar mais pela política, porque é um ambiente mais hostil, realmente. Não vou mentir, falar assim, nossa, tudo é flores. Não é, não é. Mas nós mulheres precisamos estar presentes na política, porque as políticas que a gente deseja para nós, elas são determinadas pelos homens. E eles não sabem como que realmente a gente quer, né? Então a gente tem que estar lá dentro para poder falar assim, a gente quer assim, é desse jeito. Então a gente precisa se colocar e estudar mesmo, se capacitar, porque tudo é possível, né? Tudo é possível. Tem várias atividades que você pode fazer dentro, né, do universo político. E você, como política, né, é só desenvolver habilidades. E é muito importante que as mulheres estejam dentro do ambiente político, porque senão a gente sempre vai ficar em segundo plano, né? E não é isso. Toda vez, sempre em segundo plano. Então, a gente precisa estar dentro, porque nós temos olhares diferentes para as coisas. A gente já vê um ambiente mais amplo, né? A gente tem uma habilidade de olhar mais amplo das situações, principalmente o olhar para as pessoas. E o que te motivou a entrar na vida pública, a realizar projetos, tentar a carreira política, tentar não, né? Entrar na vida política. O que te motivou? Qual foi o engajamento, vamos dizer assim? Eu sempre participei de grupos, né, de decisões aqui na cidade, que seja a CDL, o Grupo Mais. E eu sempre via pessoas, né, principalmente no Grupo Mais, eu já falei isso para eles, que vão lá, lutam de forma voluntária, assim,
só com a vontade mesmo de querer ver a cidade crescer e de trazer benefício para as pessoas na cidade. E é uma dificuldade danada, porque eles vão lá, conversam com o político, nós vamos fazer, e não faz. Então tem projetos que às vezes eles começaram a fazer, depois de 10 anos é que conseguiram colocar isso em prática. Eu pensei, gente, se é necessário para realizar tudo isso estar na política, a gente precisa estar na política. Não adianta só você ficar batendo lá e pedindo, por favor, né? Então isso me motivou a ir, e porque pessoas falavam assim, Ana Paula, você tem capacidade, você tem capacidade, você tem capacidade, vai lá, pelo menos tenta. Aí eu pensei, vou tentar, mas a gente tem aquele medo, né? É um medo da exposição, né? De você se expor para a cidade, é um medo das pessoas ficarem apontando para você, dos julgamentos, enfim, das mentiras, a gente tem medo disso tudo. Falar que quem não tem, tem sim. Mas eu pensei, se pessoas que são ruins, porque tem muita pessoa na política que é ruim, tem muita pessoa boa, mas tem muita pessoa ruim. Eles vão e estão lá, a gente que quer contribuir, a gente que quer fazer aquilo que a gente vê que é o certo e não se coloca, então eu não tenho direito de reclamar. Né? Eu não tenho direito de reclamar dos ruins estarem lá. Então todo mundo tem que se envolver, né, de alguma forma. Todo mundo tem que se envolver de alguma forma na política. Tem que saber pelo menos o que está acontecendo. Tem que saber o que está acontecendo para tomar as decisões certas. Porque eu acho assim, uma tristeza, até quando a gente anda, o que deixa mais triste a pessoa falar assim, eu não vou votar, não estou nem aí para isso. É bom que eu me isento disso. Pelo contrário, quem se isenta disso é que está dando poder para os ruins estarem lá, porque o seu voto poderia fazer a diferença. Entendeu? Então, assim, eu acho que aqueles que se abstêm ou aqueles que votam branco ou nulo é a maior tristeza, porque pensam que estão deixando... e se isentando da responsabilidade, mas ele está simplesmente assinando um cheque em branco para que outras pessoas possam decidir por ele. E eu não quero que ninguém decida por mim, não. Eu quero decidir. Nós temos direito do voto, né? Nós temos direito, então eu tenho direito de decidir. Tem uma outra face da Ana Paula, que é a Ana Paula esportista, aventureira. Você já falou que isso vem do exemplo do seu pai. É desde sempre? Desde sempre. A motoqueira, a viajante. Não, do esporte já traz esse instinto de competição, de aventura, de se colocar no risco, né? Agora, o motociclismo, desde quando eu consegui tirar minha carteira, o primeiro veículo que eu tive, eu comprei foi minha moto. Então, com 19 anos, eu já estava com a minha moto. Tirei carteira, passou um pouquinho, eu já tirei a carteira de moto e comprei a moto. Então, ali já veio. Meu marido, né? Eu tô com o meu marido, que a gente começou a namorar, tinha 16 anos de idade. Nós estamos juntos desde essa época. Então, vai fazer 29 anos que a gente está junto. E ele sempre gostou de moto também e eu fui junto, né? Então a gente saía muito, passeava muito de moto. E a velocidade sempre esteve na minha mente, porque todos os domingos, minha família, meus avós, minha mãe, tudo, a gente sentava para assistir o Ayrton Senna nas corridas de Fórmula 1. E eu sentava pequenininha lá na frente e eu amava assistir corridas de Fórmula 1. Amava. No entanto que quando o Senna faleceu, eu chorei até falar chega. Uma semana, no mínimo, né? Chorei muito, porque eu gostava demais. Então, isso acaba que vem do nosso, né? Consciente. E eu gosto muito da parte de velocidade. Eu gosto de moto, eu gosto de kart, tudo que envolve velocidade, eu gosto. E isso acaba... que eu falo, né? Moldando também os nossos temperamentos e a nossa forma de agir, porque isso traz para a gente aquele instinto de
do empreender, né? Do descobrir, do ir lá e vencer o seu medo, os seus limites, né? De vencer os nossos próprios limites, da percepção espacial, de você ver como um todo, você enxergar e tomar decisão ali na hora, se você corta, se você não corta, se você acelera, se você permanece quieta, de você, né, raciocínio rápido e lógico. Então, assim, me desenvolveu muito essas habilidades e eu gosto demais. A gente viaja bastante de moto, eu vou de moto, eu tenho a minha moto, o meu marido tem a moto dele. E eu gosto de pilotar, não gosto de ir na garupa, não. Aventureira mesmo. Eu gosto. Principalmente estrada de terra. A gente faz alguns trajetos, assim, bem legais. Tem um que a gente criou, eu e meu marido fomos nele no ano passado, que foi o Caminho da Divina Misericórdia, esse nome é ele que deu, que sai daqui de Pará de Minas e vai até Aparecida do Norte, em estrada de terra. E a gente foi de moto, fomos eu e ele. E foi uma experiência, assim, primeiro de superação, porque é estrada de terra e tem uns trajetos lá que são mais complicados e bem desafiadores. E vencer esses desafios e algumas coisas que acontecem no caminho. Aí a gente fala de fé, né? De momentos da gente estar ali com a gente mesmo e pensar assim, nossa, eu não vou dar conta. Ou então o medo vindo aqui na garganta, assim, e será que eu vou sair lá embaixo? Será que eu vou chegar? E você vence esses obstáculos, e aí você começa a ver que depois as coisas vão ficando mais fáceis. Então, a gente tem que se colocar, né, nesses momentos de desafiar a gente mesmo. É nós com a gente mesmo, né, nem com ao redor, porque não tem ninguém vendo, e nem te escutando, nem te ouvindo. É você mesmo que tem que ali assim, eu vou conseguir. Ou não, realmente esse lugar aqui está difícil para mim, eu não tenho essa condição, por favor, me ajuda a atravessar aqui. Então, você vai aprendendo a ver quem é realmente você. E o que você dá conta e o que você se propõe a se desafiar. Você falou sobre o seu ídolo, que é o seu pai. Quem é o seu Galba Couto? Seu Galba Couto é a Dona Angélica também, que minha mãe também é minha ídola. Galba Couto é um cara, assim, que ele se coloca à disposição para todo mundo, principalmente no esporte, que é o que ele ama, e a corrida de rua. Ele incentiva as pessoas, ele faz questão das pessoas. É um cara que tem uma mente assim, e uma memória que lembra do tempo de um menino que correu lá na Corpan há uns 3 anos atrás, e o menino voltou agora e ele lembra, você correu tal corrida, você chegou em tal lugar e foi em tantos minutos. É uma coisa assim... Enciclopédia. Enciclopédia. Meu pai é um computador que tem toda a história na mente dele, com datas e nomes muito bem definidos. É uma pessoa assim, inteligentíssima e um cara assim, que quer ver o bem realmente das pessoas. E um pai que, muito amoroso, ele é caladinho, ele não é de se expressar muito, mas o olhar dele e a presença dele já é o suficiente para a gente sentir ele com a gente, né? E a minha mãe é um ser de luz, né? Minha mãe é um ser de luz, é uma mulher assim com a sabedoria incrível, que é um conselho, chama a Dona Angélica. E é aquela mulher assim que para nós ela dava palestra. Ô mãe, não precisa mais, acabou a palestra, a gente ia sair, a palestra estava pronta. Para todas Para todas as vezes, era palestra. E quando ia
falar, olha, não tá legal isso, tudo. É palestra de novo. Então, mães, façam palestras para os seus filhos, mas é uma palestra sensata, não era uma palestra de briga e de xingo, não. Era realmente uma palestra de ensinamento, de orientação e ensinamento. E falem mesmo, que faz toda a diferença. E você é uma pessoa multitarefas, você faz muitas coisas. Quais são os principais desafios dessa Ana Paula, que é empreendedora, filha, irmã, esposa, tem uma vida pública bastante ativa? Quais são os seus maiores desafios? Eu falo que parar a minha mente, né? Parar a minha mente, que às vezes a gente precisa dar uma relaxada, né? Descansar. Mas às vezes eu dou essas paradas, né? Tem hora que eu quero ficar em casa, quietinha, só assistir, ouvir música, eu gosto muito de ouvir música. Então tem hora que eu me permito estar nesses momentos assim, de que eu estou comigo. E minhas orações, né? Eu me permito nisso. Mas assim, eu gosto de me desenvolver, eu gosto de aprender, eu realmente estou o tempo todo em atividade, ou ouvindo uma palestra, participando de alguma coisa, de conhecimento. Eu gosto muito, sempre desde pequena eu gostei muito de estudar. E eu sempre fui uma menina assim, muito estudiosa, muito dedicada, não fui de fazer muita bagunça nem nada. Mas ao mesmo tempo, lá dentro de mim, eu sou muito, né? Tipo assim, eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Muita coisa ao mesmo tempo. E é só, aí tem que administrar tudo isso aqui dentro para eu fazer as coisas, né? Certinho. E dá para fazer tudo certo, né? Mas às vezes a gente tem alguns desafios de ter que construir a agenda, às vezes eu misturo as agendas, eu marco duas coisas, ou então vai muitas coisas ao mesmo tempo, então, mas a gente vai ajustando. E quais são os passos para o futuro? O que você pretende, por exemplo, estamos chegando no final do ano, o que você pretende para 2025 e para os 20 anos do Mulheres em Sinergia, vamos dizer assim? Nossa! Agora eu preciso me dedicar muito à minha empresa, né? Eu fiquei fora dela praticamente um ano por causa da campanha e agora eu preciso retomar todas as atividades porque meu marido sentiu muito a minha falta. Tem projetos novos vindo aí da empresa mesmo, que a gente está em expansão. São 10 anos da nossa empresa também. E assim, a gente tem muitos planos, tanto da parte profissional, mas planos de viajar, de conhecer novos lugares, enfim, a gente tem alguns planos, mas tem muita coisa que às vezes está muito fora daquilo que eu falo que Deus é quem sabe o que Ele manda pra gente, né? Mas tem muita coisa em aberto ainda mais depois da política, tem muitas portas se abrem, se fechou, não é que se fechou, né? Tem gente que fala assim, Ana Paula, você perdeu as outras eleições. Eu falo assim, eu não perdi não, eu não perdi nenhuma. A primeira, quando fui vereadora, eu tive uma boa votação e abriram-se as portas para eu ser candidata a deputada. Nesse caminho de deputada, eu conheci o pessoal do governo do estado, né? O governador, os secretários, N outras pessoas, né? que abriram esse caminho, que culminou, né? Eu estar como candidata a prefeita, enfim. Daí as coisas vão surgindo e vão aparecendo. Mas agora a prioridade é a minha empresa, né, da gente conseguir expandir o que a gente está propondo aí de um projeto que a gente vai entrar, já está dentro de um projeto muito legal na parte de meio ambiente, né, de cuidado com o meio ambiente, que é lá da empresa. E tem Mulheres em Sinergia ainda, né, que voltando da política, eu ainda tenho que reestruturar tudo isso, como que eu vou fazer.
Talvez pode vir novidades aí pela frente. Comemoração pelos 10 anos. Comemoração pelos 10 anos, né? Tem que comemorar, né? Então, tem muito projeto aí em aberto ainda. Ana Paula, o nosso tempo está acabando. Que pena. Infelizmente. Olha, já... Mas eu queria que você deixasse uma palavra para essas mulheres que de alguma forma também se inspiram em você, né? Essas mulheres que estão pensando em iniciar um empreendimento ou que já fazem alguma coisa ali meio caseira, mas que ainda não sabe como começar, como expandir, né? Eu queria que você deixasse uma palavra para essas mulheres para a gente poder encerrar. Isso é muito importante porque dentro do Mulheres em Sinergia a gente tem baseado em 3 pilares, que é a capacitação, a inspiração e a conexão. E um dos pontos que eu acho que mais toca a gente é a inspiração, né? A gente vê a história de uma outra para a gente poder falar assim, nossa, eu também já passei por isso, ou então eu sinto essa mesma coisa e ela também viveu e como que ela passou por isso, né? Então, esse inspirar, ele é muito importante. Então, o que eu deixo de mensagem para quem quer empreender ou quer melhorar na sua carreira, porque hoje a gente pensa tanto no empreender, mas também a gente esquece daquelas mulheres que são as trabalhadoras, que estão ali frente a negócios que não são delas, que elas estão trabalhando, empreendendo em outros CNPJ, mas estão ali dando o seu sangue, querendo desenvolver, querendo crescer. Então, se capacite. Capacite-se mesmo. Mas não é essa capacitação só de conteúdo, não, mas de habilidades e competências. Se coloque aberto para viver aquilo que o mundo te traz de conhecimento, que é o que eu falo para você, né? E contei aqui, você anda de moto, você é aventureira, ali eu estou trabalhando habilidades e competências. Por isso que às vezes tem gente que fala assim, mas você tem tanta facilidade de fazer isso? Eu tenho porque eu me coloco na situação de desenvolver isso em mim. No entanto, que quando eu fiz o Mulheres em Sinergia, eu sempre fazia algo diferente, porque fiz desfile de moda, fiz gincana, fizemos rodadas de negócio, levei as meninas para andar de kart. Aí vocês vão falar assim, nossa, Ana, mas para que isso tudo? Eu falei, eu estou trabalhando não só conteúdo com elas, mas eu estou trabalhando habilidades e competências. E vou te falar, as habilidades e as competências são muito mais importantes do que, às vezes, o conteúdo que a gente assimila, porque às vezes você vai juntando tanta coisa, mas você não sabe como fazer. Você não sabe como fazer, você não sabe como colocar em prática. Ou o seu medo está ali te paralisando e você está cheia de conteúdo, mas não sabe como colocar aquilo. Então, se coloque, se abra, se tire essa... Porque às vezes a gente veste máscaras do medo, da insegurança, ou não quer mostrar realmente quem você é, ou tem medo de julgamentos, enfim. Se você quer crescer, se você quer desenvolver profissionalmente, ou que seja como pessoa, se abra, se permita desenvolver essas habilidades e competências, porque realmente são muito mais importantes do que o conteúdo. Porque muitas vezes empresários que não têm estudo nenhum são grandes empresários e às vezes quem tem muito conteúdo não consegue sair do lugar. Então, quando você vai ver, são essas habilidades e essas competências que essas pessoas desenvolveram ao longo do tempo. E, às vezes, são práticas pequenas. E ensine também isso para o seu filho, para sua filha, porque hoje estão dando tudo e não deixando eles fazerem nada. E, quando vai chegar na vida adulta, eles não vão ter trabalhado nem essas habilidades e nem as competências. E, principalmente, a gente aprender a olhar o que a gente vive com olhos de positividade, mesmo sendo uma ação assim que não seja tão positiva, que você não ganhou um prêmio, igual eu não ganhei a eleição, mas eu vejo com bons olhos porque eu tive um aprendizado incrível e que eu vou colocar em essas habilidades que eu desenvolvi na minha vida para eu poder exercer.
né? Então, olhe com positividade, sempre olhe com olhos de aprendizado, se permita aprender. E quando a gente se permite aprender, a gente se permite errar também. E com o erro, a gente aprende. É isso. Ana, muito obrigada por aceitar o nosso Eu que convite. agradeço. Foi um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço. E você que acompanhou a gente até aqui, se tiver alguma sugestão de alguma história, algum tema, alguma mulher que você também queira ver sentada aqui nessa cadeira conversando com a gente, entra aqui nas nossas redes sociais, Elas em Pauta PM, porque é aqui de Pará de Minas. Se inscreva no nosso canal. Acompanhe, nós temos sempre temas, debates, entrevistas e conversas com mulheres, assim como a Ana Paula Couto, que com certeza fazem a diferença aqui em Pará de Minas e região. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!